Aristocrata, como vai essa sua aristocracia toda? Você tá bom? Ixi, cara, devia ter arrumado o celular antes de eu falar com vocês, né? Mas então, é o seguinte, eu tô aqui por causa da dúvida de um amigo nosso, um cliente, chamado José Eduardo, tá? O José Eduardo fez uma pergunta no WhatsApp da gente. Você pode fazer essas perguntas a hora que você quiser, pode chamar a gente no WhatsApp, aqui nos comentários do YouTube, lá no Instagram, a.famíliapipe, @a.famíliapipe. Vai chamando a gente. E eu não sei onde eu pus meu celular agora, não sei quantas gramas que é. Tá bom. Tá aqui no celular. E a pergunta dele foi assim: rodízio de cachimbo. Como que você faz o rodízio do cachimbo? Porque assim, tem uma história muito louca de que você tem que deixar o cachimbo 76 horas descansando, 48 horas descansando, 24 horas depois de cada fumada. E a pergunta dele era: cara, isso existe? Eu faço isso? Eu não faço isso? Por que eu faço isso? Os caras que fazem isso estão cagando regra, é uma cagação de regra, o que é isso? Nossa, eu tô todo despenteado. Cara, hoje é um dia normal, nem pentei pra fazer o vídeo. Então vamos lá. Vamos tirar essa polêmica, essa mística, essa dúvida, esse xananã gostoso, essa coisa maravilhosa em 3, 2, 1. Então, rodízio de cachimbo, como funciona? Por que saiu essa ideia? De onde saiu essa ideia? Cara, é um pouco coisa de brasileiro. Se bem que eu já vi review americano disso. Mas onde que acontece? Onde que acontece? Caraca, não dá 20 gramas nunca. Vai dar 1 quilo, mas não dá 20 gramas. Antigamente, vamos lá, vamos fazer uma história, contar uma história. Antigamente, o cachimbo, ele não era um ato colecionável, ele não era uma coisa de colecionável. Ele não era ele não fazia parte do colecionismo, era essa palavra que eu queria. Ele não era colecionável, o cachimbo. Então o que acontece? O cara fumava o cachimbo até o fim, até morrer, até acabar. Entende? Ele acabava o cachimbo e jogava fora. Não tinha restauro de cachimbo. E se tivesse algum restauro, o cara mesmo ali lixava, passava uma cola, amarrava e ele mesmo se virava. Como muito cara, quando eu comecei, fazia. Então eu cansei de ver piteira, canela trincada, que o cara passava um super bonder, um araldite, apertava e fazia um anel de arame em volta, assim. Cara, cansei de ver essas gambiarras, essas adaptações intelectuais no cachimbo, assim, cansei de ver. Então, o que acontece? Giovanella Mel. Então, o que acontece? Voltei. O cara, ele, há muito tempo atrás, ele não ia colecionar um cachimbo. Ele ia fumar o cachimbo por fumar o cachimbo, tá ligado? Eu tô trabalhando e conversando com vocês, tá bom? Com você eu tô conversando. Enquanto eu trabalho aqui. Não peguei o papel. E aí o cara não tinha essa preocupação. Ele fumava por fumar. Então se deu cake, ele ia fumando. Então você vê jogar no YouTube umas fotos de cake. Uns cake desgraçados, assim, tipo, grossão mesmo. Um cachimbo. Ele não tem nem mais furo de tanto cake que. Cake, pra quem não sabe, é aquela. Você vai fumando, aqui na parede do cachimbo vai formando uma pedrinha, uma película, que é do resto de fumo e da água, do tabaco e resto, da nicotina, da aromatização, de um monte de coisa. E ele vai engrossando a parede. Isso dá pra tirar, obviamente. Mas na época os caras não tiravam. Então o cachimbo entupido ele jogava fora. Tinha o sistema da Danhill, que o cara tirava, que a canela aqui, ela tinha um ferro que ia até aqui dentro, até pra baixo do fornilho. Porque se entupia, o cara jogava esse cano fora, comprava outro e punha. E, enfim, tinha vários sistemas pra fazer o cachimbo durar um pouco. Tinha uns falcons que o cara desrosqueava o fornilho, jogava fora e comprava outro fornilho. Cara, existiram vários sistemas, porque o cara jogava fora o cachimbo.
Quando o cachimbo fica... começa a ficar um pouco mais caro, os caras começam a fazer cachimbo meio numa ideia de obra de arte, ou ele começa a ter esse conceito. Ouvi um grito de pai, 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 saí correndo, desculpa, minha filha estava brincando de ioiô, o ioiô quebrou e foi parar no meio da rua. Sorte que chamou pai, pai, não foi pro meio da rua, né? Mas não vai não, é educadinha, que eu tava aqui de olho. E aí os caras começam a colecionar o cachimbo. O cachimbo fica um pouco mais caro, a aquisição começa... Isso acontece um pouco com o advento do final da Segunda Guerra, que os caras começam a querer comprar cachimbos mais caros. Tipo Dan Rio, que tinha o White Pot, que é aquele pontinho branco. E aí eles poliam o cachimbo ficar sempre novo, para ele parecer que o cara já era um cara com maior status, tinha um cachimbo sempre novo. Então começa a criar-se uma cultura num pós-Segunda Guerra Mundial. Depois eu trago essa história, um dia eu trago essa história maior aqui. Então tinha gente que começou a falar mal disso, que cachimbo era para fumar, cachimbo era uma ferramenta. Tinha gente que começou a defender que cachimbo você devia... como foi feito por um artesão, então isso é arte, então você tem que cuidar melhor. Cara, é uma discussão que graças a Deus acabou, mais ou menos. Que é outra discussão babaca do caralho, assim, tipo, tanta discussão trouxa, que não leva a nada e ninguém tem razão e tá bom pra todo mundo, sabe? E começa aí, que o cara começa a colecionar cachimbo. E aí o cara começa a querer que o cachimbo não acabe, o cachimbo não se destrua, o cachimbo não se deteriore. Aí que o cara faz? Ele compra 3 cachimbos, né? E aí o que ele faz? Ele fuma um, fuma o segundo, fuma o terceiro, aí ele fumava o primeiro de novo. Por quê? Você dava tempo do cachimbo descansar, você conseguia fazer uma limpeza melhor com ele frio, que aí vem a história de, só desmonta ele frio e não sei o que. Então você conseguia fazer uma limpeza melhor no cachimbo. E pasmem, nessa época, se você pegar alguns livros da época, algumas coisas, alguma literatura da época, o cachimbo, o cara limpava o cachimbo antes dele fumar, não depois que ele fumava. Então a gente tem uma coisa de terminar de fumar o cachimbo, limpa. E não, o cara ele limpava o cachimbo, tal, higienizava o cachimbo, aí ele fumava, porque o cachimbo já tinha descansado e tal. Tanto é que você pode ver que a maioria dos suportes de cachimbo, quando você compra, principalmente lá de fora, eles são de 3 e de 6. 3, 6 e 9. Nunca bate uma conta assim. Por quê? Primeiro que o cara tinha 3 cachimbos, então esses 3 geralmente ficavam em casa. Então o cara tinha 3 cachimbos que ele ia rodando em casa. Ou ele deixava isso no escritório. Então um cachimbo hoje, um cachimbo amanhã, um cachimbo depois de amanhã. E aí ele ia voltando isso. E o de 6 ficava em casa, ou também no escritório, porque eram 6 dias da semana. Então geralmente o cara deixava no escritório, porque eram 6 dias que ele trabalhava. Então era um para cada dia da semana. Dia assim mesmo. Porque ele ia descansando o primeiro, descansando o outro, aí voltava na fila, ia. Então era um para cada dia. Só que era um para cada dia. O cara fumava aquele cachimbo o dia inteiro. Era o dia inteiro aquele cachimbo, né? Não eram 6 cachimbos, um para cada tabaco. Se o cara fumasse 6 vezes, era um para cada fumada. Que vira isso também em algum momento. Por que vai virando essas coisas? Porque cada um tem o seu método de fumar. Cada um tem a sua hora, cada um tem o seu jeito. E vou falar uma frase que o Rodrigo do Perere Pipe gosta muito. Ninguém liga. Ninguém se importa. Você faz do seu jeito, acha isso maravilhoso e ninguém se importa. Entendeu? Porque começa a virar uma coisa sua, apenas sua.
E aí começa a virar umas regras, de tipo, não, tem que, puta, tem sim, tem que esperar esfriar, não, tem que esperar ele 3 dias, mas não tem uma lógica, não tem uma lógica por trás, não tem algo real científico por trás disso. Você tem uma lógica do cachimbo realmente secar, né? Não amargar, tem gente que fala que fumou mais de 4 vezes um cachimbo, ele amarga, mas isso depende de madeira, depende de cachimbo, depende de tabaco, depende de como você fuma. Então, entende? Tem muito depende nesse meio, saca? Tem muito, muito, muito. Ah, se é isso, se é aquilo, se minha mãe fosse uma veraneio, eu dirigia ela. Entendeu? Se. Então, assim, essa lógica que não existe seria que talvez descanse o cachimbo ali para secar, para não amargar, e aí isso é horas, dias. Cara, não sei, de verdade eu não sei. Pode ser tanta coisa e na verdade pode não ser nada. Isso você que decide. Às vezes tem um cachimbo que amarga, ele cria líquido mais fácil, ele fuma mais quente, o outro fuma mais frio, ele já não sai tanto líquido. Putz, você tem uma cadência mais leve. Cara, tudo isso vai alterar. Então, rodízio de cachimbo é uma babaquice. Cara, não dá pra chamar de babaquice a vontade e a experiência única do outro, entende? Isso é só da pessoa. Então, tipo, a sua mania eu não posso chamar de babaquice, porque é a sua mania, é o seu jeito de fumar, é o seu jeito de apreciar. E a minha mania você não pode chamar de babaquice. Ou seja, a minha babaquice você não pode chamar de mania. Então é isso. Cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeito. E você cria isso. Eu faço rodízio de cachimbo? Eu faço por obrigação, por osmose. Porque como eu tenho muito cachimbo, então eu vou fumando. Mas ó, tá aqui, ó. Aqui eu tenho 2. Um ainda tem tabaco de ontem. E eu peguei esse pra fumar. Eu não lembrava que tinha tabaco de ontem. E esse aqui eu vou fumar daqui a pouco. Depois que eu fumar esse, ou eu fumo esse, depois eu fumo esse. Entendeu? E eu não tô realmente fazendo rodízio, eu não tô me preocupando com isso. Eu só não terminei de fumar o tabaco. E vida que segue, entendeu? Eu nem sei que tabaco tá ali. Então, cara, eu não tenho uma lógica. O cara que chegar e te der uma lógica, fala, não, você tem que 72 horas pro cachimbo. Mano, mas baseado em quê? Que cachimbo? Que tabaco? Pô, se eu fumo um aromático é 72 horas. Então se eu fumo um Virgínia bem seco, é menos tempo? Qual cachimbo tem mais, ficou mais úmido? Qual tabaco deixou mais úmido o cachimbo? Você entende que, cara, eu tô falando um monte de coisa, fica confuso. E é confuso porque, cara, é a mania de qualquer um. Entende? É a mania, a sua mania, a mania do cara lá, desse cara aí que tá atrás de você. Aí tem um cara atrás de você aí, velho. Cara, quem é esse cara? Enfim. Entendeu? Então, não tem uma regra. Não há de haver uma regra, porque você decide isso. Com os seus cachimbos, com os seus tabacos, com a sua experiência, com a sua vontade, e isso muda com o tempo também. Não precisa ser chato com isso, entende? Ou seja chato com você, não seja chato com os outros, entendeu? Tipo, cara, você pode ser um babaca, pode, mas seja babaca só com você, com os outros não precisa. E você pode ter suas manias também, e é isso. E o cachimbo é sobre isso, saca? Foda-se, é o seu jeito. É o seu jeito de fumar, é o seu jeito de viver o cachimbo, é o seu jeito de... Aí tem aquele negócio, pô, então tá bom, eu vou fazer o rodízio e eu vou ter um cachimbo para cada tabaco. Então eu tenho um cachimbo para aromático, eu tenho um cachimbo para corda, eu tenho um cachimbo para... Não! O meu cachimbo, eu fumo de todo, porque eu sou um lenhador, eu sou uma mão da porra. Mano, dá-se você, entende? Cara, se você se acha muito heterotop, porque você fuma... Como que é? O Rodrigo também gostou que eu imitei galinha no outro vídeo. Eu imitei galinha, eu acho.
Cara, se você acha muito heterotop porque você fuma tudo no mesmo cachimbo e você é um conservador antigão e você é um... Ai, porque você é um corajoso. Cara, tem uma nova modalidade que é Bug Jump Wireless, sem fio. Enfim. Não se gabe por ser tonto. Faça isso pela sociedade humana. Tá? Nunca se gabe por ser tonto. É só mania. O cara pode fumar tudo no mesmo cachimbo? Pode. Ele é especial por causa disso? Nunca. Você pode usar um cachimbo para cada tabaco que você fuma? Pode. Você é especial por causa disso? Não. Você é especial porque você fuma cachimbo? Não. Você é especial? Não. É isso! Desculpa para algumas pessoas, mas eu tinha que te contar essa verdade. Eu mesmo, eu tive por muito tempo cachimbos separados para cada tabaco. E depois de um tempo, eu comecei a não ligar mais para isso, assim. Eu não ligar para um negócio chamado Ghost, que é um gostinho que fica do tabaco anterior. E tem tabacos que deixam muito Ghost, tem tabacos que deixam menos Ghost. Por exemplo, corda, deixa Ghost. Cara, ele não deixa Ghost, ele deixa uma assombração. Ele deixa um cachimbo com almas penadas. Você fuma corda 6 meses e colocando irlandês. Você põe irlandês, irlandês, você tá fumando corda. Irlandês, irlandês, você tá fumando corda. É um inferno. Mistura inglesa deixa um pouco de Ghost também. Alguns tabacos. Dependendo do aromático, dependendo sim, dependendo não. Dependendo da mistura, sim, dependendo não. Então é isso. Beleza? Então eu separava por causa disso. Então, eu ia me fumar uma mistura inglesa num cachimbo e, tava com gosto de corda. Mano, é um saco isso. Eu não gosto. Eu de verdade não gosto. Só que depois de um tempo tem cachimbos que eu fumo tudo nele. Porque, às vezes eu tô aqui na frente, eu tô aqui só trabalhando, então eu só tô fumando. Então eu pus uma mistura inglesa, veio um pouco de gosto de corda, dane-se, tô fumando mistura inglesa, tô fumando corda, veio um gosto de mistura inglesa, foda-se, veio um gosto de aromático, foda-se, entendeu? Então eu passei a perder um pouco essa chatice, que eu acho que por um tempo ficou chato mesmo assim. Eu não tô falando que é uma chatice, mas eu transformei isso numa chatice. E me livrei disso. Que é legal a gente perceber quando a gente tá sendo chato mesmo, é só babaquice. Mas eu ainda tenho alguns cachimbos. Por exemplo, eu tenho cachimbo só de fumar corda. Por conta desse negócio de ter um gosto muito forte. Tem um gosto, uma assombração. Você exorcizar o cachimbo, não limpar. Eu tenho cachimbos, aí ficou 3, 4 cachimbos, que é só pra mistura inglesa. Por quê? Porque eu sou muito fã de mistura inglesa. E eu gosto de fumar ele sentindo mistura inglesa por completo. E eu tenho um só de aromático. Na verdade 2, só para aromático. Que são os cachimbos bem antigos, onde eu só fumava aromático. E cara, você fuma outra coisa, fica aromático. Aí quando você vai fumar aromático, vira uma confusão. Então eu deixei. E também eu tenho esses cachimbos porque eu tenho uma tabacaria. Então às vezes me vem tabacos para experimentar, ou vem tabaco que a gente fez, formulou, mandaram, alguma coisa. E eu preciso fumar esse tabaco e eu não quero ter interferência nenhuma nesse tabaco. Então eu mantive alguns ainda para esse tipo. Cara, eu tenho umas frescuras ainda e eu vou te contar isso. Eu tenho cachimbos que eu só fumo, cara, num dia que eu tô muito feliz, tá muito bom dia, com um tabaco extra selecionado. E tem cachimbo que eu fumo qualquer coisa, de qualquer hora, de qualquer jeito. São as minhas manias. Entende? Tá certo? Estão erradas? Não, por quê? Porque são minhas manias. Tá errado eu impor essa mania como regra pra você. Tipo, não, fumador de cachimbo fuma tudo em tudo. Não, um bom fumador de cachimbo, um nobre fumador de cachimbo da arte do cachimbo, você tem vários cachimbos, um pra cada tabaco. Cara, isso é cagação de regra não, nunca foi o intuito desse canal. Há muitas regras a ser seguidas e regras têm que ser seguidas, mas nesse caso é só chatice mesmo, é só as suas coisas mesmo, entende? Então é isso de rodízio de cachimbo. Você tem o seu, você tem as suas manias, você cria as suas manias e não tem problema, são suas.
Só não tente transformá-las em regra para as pessoas. Então, se você quer um cachimbo só para fumar corda, tenha. Se você acha que tudo é fumar tudo, faça. Só não se sinta especial por isso, ok? Combinado? Porque é chato pra cacete. Pessoas especiais, que se acham especiais, elas são chatas. Tá bom? Fica essa dica aí. São muito chatas. Cara, e tem muito cachimbo bom por aí, tem muito cachimbo legal. Então eu aconselho, pô, esse cara aqui, por exemplo, é um cachimbo que eu amo, de paixão. Esse cachimbo foi do Alfredo Maia. Eu comprei dele esse cachimbo. E eu gosto muito, ele fuma muito bem, fuma muito gostoso esse cachimbo aqui. Muito legal. E eu tinha uma frescura com ele, eu não fumava qualquer tipo de tabaco nele e tal. Hoje não, hoje ele veio pra porta da loja aqui e eu fumo tudo nele. Porque ele fuma muito bem, fuma muito gostoso. Então tudo que eu ponho nele, ele fuma gostoso. E tem cachimbo que faz isso com você também. Tem cachimbo que ele não vai fumar, ele vai fumar melhores alguns tabacos. Tem isso também. Eu tenho um cachimbo que ele fuma muito bem, Virgínia. Muito bem. Cara, por que eu vou insistir ele, já que eu tenho mais cachimbo, por que eu vou insistir ele em fumando outras coisas? Pra quê? Só pra pagar de fodão? Não, cara, ele fica lá. Quando eu vou fumar um bom Virgínia, eu pego ele e fumo Virgínia nele. Se eu não tô em casa, o que outro cachimbo que eu tiver, eu fumo o cachimbo que eu tiver. Se eu tiver em casa, se eu tiver aqui na loja, eu fumo ele. Simples assim. Não tem dor. É um cachimbo. É apenas um cachimbo. Entendeu? É apenas tabaco. Não é nada melhor que isso, nem superior a isso. Entendeu? Então você pode selecionar os cachimbos por conta disso. Porque, eu quero esse para mistura inglesa. Ou não, esse eu fuma melhor mistura inglesa do que fuma Virgínia. Quem tá muito pra fumar mistura inglesa, mas puxa, uma mistura escocesa, ele fumou pra caramba. Cara, esse cachimbo, eu tenho um cachimbo que ele fuma muito bem aromático. Então taco-lhe pau de cana de joanela nele. Os cachimbos, os tabacos a granel que a gente tem aqui, eu testo todos eles nesse cachimbo, porque ele responde muito bem. Ele não passa condensação, né? Não fica aquela água, ele absorve muito fácil, ele fuma bem, até tabacos mais úmidos. Então pra que eu vou forçar uma barra, entendeu? Não preciso forçar uma barra. Então vai que vai. E essa é a minha opinião sobre isso, tá? E você cria a sua. Então rodízio, não há uma regra. Rodízio para cachimbo, seja ele quantas vezes você fuma ele no dia, não há uma regra. Porque às vezes eu fico nesse cara aqui o dia inteiro, fumando várias coisas o dia inteiro. Alargou, eu paro, limpo, aí eu dou uma descansada e pego outro. Ou dou uma limpada, ver fumo, tá bom ainda, vambora. Entendeu? A sua experiência é o jeito que você faz, é do seu jeito e taca-lhe pau. Bom, vou voltar ao trabalho aqui, porque eu estava trabalhando, parei para falar contigo. Foi muito bom conversar com você. Obrigado por me ouvir, obrigado por bater esse papo comigo enquanto você fuma. Era para eu estar fumando, mas eu parei de fumar e ia pôr um tabaco, eu tive que separar tabaco e aí fui falar contigo, eu não fiz nada. Só falei contigo, tá bom então. Tá bom? Muito obrigado por esse papo aí, muito obrigado por esses minutos que a gente ficou junto batendo papo e a gente se vê. Paz profunda, abraço, Deus abençoe, mantenha-se em pé.